Não sei por quê. Não sei por que hoje ficou assim, certo? Pronto, então terminando, vocês entenderam essa parte de que a gente não consegue concluir, não conseguimos concluir o P a partir do não que, né? Se não houve mediação, a gente não consegue dizer se houve ou não conflito, porque uma, não é uma condicional de uma implicação obrigatória, né? Se houver conflito, né? Existem os se, somente se, né? Se houver conflito, ele só vai ser resolvido por mediação. E se houve mediação, é porque houve conflito. Ele não tem dizendo isso, ele tem dizendo que se tiver conflito, ele pode ou não ser administrado com mediação. Se não houve mediação, a gente não consegue dizer se houve ou não conflito. Tá certo? Entenderam essa? Para a gente passar para a próxima, que essa é a lógica é, dedutiva, né? Que é aí, se, então, entendido? Entenderam, então? Ok, então, vamos para a próxima, certo? Então, Aí aqui, na próxima questão, adaptada de INAD 2019. Em uma empresa, estabeleceu-se a seguinte cadeia de procedimentos. Vamos lá para as três sentenças que eles nos dão. Se o orçamento for aprovado, então o processo de recrutamento ocorre. Ó, se então, aqui é bem, aqui não tem pode não, certo? Se o orçamento for aprovado, se P, então o processo de recrutamento ocorre. Então, que? Se P, então que? Aí aqui, bora para a segunda. Se o recrutamento ocorre, ou seja, se que, então o treinamento dos novos colaboradores inicia. Então, R. E a última premissa, se o treinamento inicia, se R, né? Então o projeto é lançado. S. Então aqui a gente tem encadeado, né? A gente tem tudo encadeado aqui, ó. Se o orçamento for aprovado, então o o que que processo você de quer que eu recrutamento faça, ocorre. Fábio? Se o recrutamento ocorre, então o treinamento dos novos colaboradores inicia. Se o treinamento inicia, então o projeto é lançado. Então a gente está tudo encadeado aqui, ó. Se P, então Q. Se Q, então R. Se R, então S. Aí o que é que ele diz aqui? Observou-se que o projeto não foi lançado, ou seja, o último aqui, ó, não aconteceu, mas está tudo encadeado, veja só. Aí a pergunta que ele faz é: qual a conclusão é logicamente válida? Aí eu também não vou mostrar as alternativas, eu gostaria que vocês respondessem, né? Colocassem no chat o que vocês acham que aconteceu, né? Nesse decorrer aqui, né? Se orçamento aprovado, então recrutamento ocorre. Se recrutamento ocorre, então treinamento inicia. Se treinamento inicia, então projeto é lançado. Só que projeto não foi lançado, né? Então, o que é que aconteceu ou o que é que não aconteceu? Solange disse Q e R. Então,
O recrutamento ocorreu. Solange disse que ele é. O recrutamento ocorreu e o treinamento dos colaboradores iniciou. Só que se o treinamento dos colaboradores iniciou, então o projeto seria lançado. Só que a gente tem que o projeto não foi lançado, certo? Rosângela botou P e Q. Então, se o orçamento for aprovado, então o processo de recrutamento ocorre. Só que se o recrutamento ocorre, quer que, se que, então R. Eles estão encadeados. E se R, então S. E a gente tem que não S, certo? Eita, tá ruim a internet. PQ, School falou. É a mesma coisa que Rosângela falou, certo? O recrutamento não ocorreu. Então, não que Valdemir acha que se o projeto não foi lançado, não é aqui, não é. Então, não que. É isso que você acha? Só que se não que, buga um pouquinho, a gente tem que prestar atenção, certo? Só que se não que, ó, o Valdemir falou ali, ó, não que, não que. Só que se não que, ele tá amarrado aqui, ó, certo? Se P, então que. Se não que, isso implica que não P. Certo, Valdemir? Certo? Vamos ver qual é a conclusão logicamente válida, tá certo? Aqui, aqui nós temos as alternativas. Vou ler as alternativas para você. Letra A. O orçamento foi aprovado. Só que se a gente tivesse que o orçamento foi aprovado, a gente ia ter que o projeto foi lançado, porque ele está encadeado. Se foi aprovado, o recrutamento ocorre. Se o recrutamento ocorre, o treinamento inicia. Se o treinamento inicia, o projeto é lançado. Se o projeto não foi lançado, então, letra B, o orçamento não foi aprovado. Tá certo? Como ele está encadeado, então é porque se não S, implica em não R. Se não R, implica em não Q. Se não Q, implica em não P. Então, a alternativa correta é a letra B. O orçamento não foi aprovado. Tá certo? Aí aqui tem a solução embaixo, ó. Resolução. Temos P, então Q, então R, então S. Se não S, o projeto não lançou. Pela contraposição, não erre, o treinamento não iniciou, não que o recrutamento não ocorreu, não P, o orçamento não foi aprovado. Então, a cadeia toda desmorona pela contraposição sucessiva. A resposta, letra B. Certo? Entenderam? Não entendeu? Gente, deixa eu voltar aqui, ó. Botei aqui, ó. Se P, então Q. Vocês estão vendo, né? Isso aqui é variação, ele tem as variações, tá certo? A gente tem a implicação se P, então Q, e temos algumas variações. Uma delas é se não Q implica em não P, certo? Se eu peguei aqui o Q e neguei, isso vai implicar que o não P também, tá certo? Então a gente vai voltando. E aí a gente tem que, se não S, então não P, já que a gente está com tudo encadeado, né? As letras elas foram todas encadeadas,
certo? Então, se a gente não teve o lançamento do projeto, é porque a gente não teve o treinamento não iniciou, porque se não é, então não é. Só que a gente tem um R aqui, né, encadeado em outro. Se não R, então não que. E a gente tem um que aqui. Se não que, então não P, certo? Então, se não S, então não P. E aí, a gente não teve o orçamento aprovado aqui no começo. Entenderam? Vamos passar então para outra, certo? Aqui, silogismos em contextos de gestão. Outro tópico dentro de. Mas eu não mostrei a resposta. Ela fica com a tarja azul, lembra? Depois é que eu tiro a tarja azul, certo? Sim, mas aí vocês podem dizer, baseado na implicação e na contraposição, vocês conseguem dizer qual resposta seria. Tá entendendo? Aí aqui é essa de silogismos, né? Silogismos aparecem frequentemente em questões sobre sustentabilidade e ética. Sim, sim, na prova ela tem as alternativas. Só que se você não pensar de forma lógica, você vai chutar, mesmo você vendo as alternativas. Porque a intenção da aula é que vocês entendam o contexto, tá entendendo? Vocês entendam o assunto, entendam o contexto, e aí vocês vão saber responder, independente da resposta. Se fosse uma prova com questões abertas, se vocês entendem o assunto, vocês vão conseguir responder, certo? De nada. Aí aqui, ó, silogismos aparecem frequentemente em questões sobre sustentabilidade e ética. Então, vamos considerar este exemplo. Temos duas premissas. Em silogismos, a gente tem duas premissas e uma conclusão, certo? Na outra lógica dedutiva, a gente tinha uma premissa e uma conclusão. Sim, então, né? Sim, então. Aí aqui a gente tem duas premissas e uma conclusão, certo? Que também, mais uma vez, pode não ser válida e pode não ser determinada, como em lógica dedutiva. A lógica dedutiva, a gente tinha três cenários. Um que a afirmação é verdadeira, outro que a afirmação era falsa, e outro que não dá para determinar com as informações que foram oferecidas. Aí aqui a gente tem premissa um: todos os gestores éticos adotam práticas sustentáveis. Premissa 2: alguns gestores que adotam práticas sustentáveis são inovadores. Conclusão válida, aqui é a interrogação, né? A gente não sabe se é válida. Alguns gestores éticos são inovadores. Então vamos aqui, análise lógica. Essa conclusão não é necessariamente válida. O erro está em assumir que alguns sustentáveis que são inovadores se sobrepõem com os éticos que são sustentáveis. Não há garantia dessa interseção, porque ele está dizendo aqui, ó, ele está com um conjunto de todos os gestores, todos. Só que aí todos os gestores éticos. Então, eles adotam práticas sustentáveis. Então, é ético, é sustentável, já que ele está dizendo que todos, né? Aí, alguns gestores que adotam práticas sustentáveis são inovadores. Então, ele não está dizendo que todos sustentáveis, que também são éticos, adotam práticas inovadoras. E aqui ele está dizendo que alguns gestores éticos são inovadores. Só que
Os gestores éticos, eles são maiores, né, do que os sustentáveis, certo? Então, cadê o? Então, a gente tem algumas informações e tem outras informações que a gente não consegue, que a gente não consegue obter dessas premissas, certo? Então, não há garantia de algumas interseções, certo? Aí aqui, regra de ouro. Em silogismos com alguns, né? Se tiver o nome alguns, só podemos concluir alguns se houver interseção garantida. Naquele primeiro que a gente falou, tinha a questão da lógica dedutiva, né? Tinha a questão do pode, né? Aqui a gente tem alguns. Então, são coisas que a gente acaba sem ter a informação completa. Quando tem pode, quer dizer que não pode. Se tem alguns, quer dizer que alguns não, né? Se alguns sim, alguns não. Se pode, é porque também não pode. Então, quando tem essas coisas, a gente não consegue dar uma resposta determinada para a questão. Então, aqui é uma dica, né? Para vocês fazerem. Desenhar os diagramas de Venn. Diagramas de Venn são aqueles círculos, né? De conjunto, né? Então, conjunto A faz interseção com o conjunto B em um ponto aqui C, né? Então, aí círculo dos éticos pertence ao círculo dos sustentáveis. Parte do círculo dos sustentáveis, parte, faz interseção com inovadores. Então, não tem garantia de que éticos fazem interseção com inovadores, né? Porque todos os gestores éticos, eles adotam práticas sustentáveis, só que isso não quer dizer que todos os sustentáveis sejam gestores éticos, né? A gente está dizendo, está indo daqui para lá, mas a gente não está dizendo de lá para cá. Pode ser, mas pode também não ser. Então, a gente não consegue dizer que esses gestores éticos eles são também inovadores, porque o conjunto que faz interseção com inovadores é esse daqui de sustentáveis, né? Que é uma parte do todo. A gente não tem essa informação. Então, pode ser, mas também pode não ser. Aí vamos ver aqui uma dica, né? Para a gente identificar essas coisas. Sequências e padrões lógicos, né? Esse é outro tópico, né? Sequências e padrões lógicos. Sequências lógicas envolvem identificar padrões, né? Esses padrões podem ser numéricos, geométricos ou conceituais, e prever elementos subsequentes. No INAD, essas questões frequentemente aparecem contextualizadas em processos gerenciais, cronogramas, etapas de projetos ou progressões econômicas, né? Então, aqui temos um ciclo e damos algumas dicas, né? Primeiro, observar, analisar os elementos que são dados. Segundo, identificar qual é a regra ou padrão que ele está utilizando. Terceiro, calcular, aplicar a regra, né? Você identificou a regra, agora você vai aplicar a regra. E por último, validar, vai confirmar que funciona para todos os termos. Então, vamos aqui para uma questão para a gente ver como é que a gente faz isso. Sequência. Considere a sequência abaixo. Sequência é essa. Qual é o próximo número da sequência? E aí a gente vai observar, né, a sequência e vamos identificar o padrão, a regra. A gente pulou de 3 para 7. Qual a diferença aí? A gente pode ver que tem uma diferença de 4, né? 3 para 7, 4. 7 para 14, não é 4, é 7, né? Então, aí a gente pode ir testando essas coisas, né? Mas aí me digam, né, vocês.
Identificar algum padrão, alguma coisa, a gente pode fazer para cá, ó, minha gente. Seguindo daqui, né? 3, 7, 14. E a gente pode fazer o contrário. 37 para 24, de 24 para 14, 14 para 17, para 7, 7 para 3. E aí a gente vai identificar um padrão. Identificar algum padrão nessa sequência? Como é que ela muda? Nada? Aqui, ó, de 24 para 14. 10, não é isso? De 37 para 24. 13. Isso. Aí qual a diferença? Identificou o padrão, não é isso? Aí a pergunta que ele fez é: qual o próximo número da sequência? Qual a diferença desses números aqui, né? Esses números que vocês identificaram aí. 4, 7, 10, 13. Qual a diferença deles? De um para o outro? 40. Isso, Solange, muito bem, de 3 em 3. 4 para 7, 3. 7 para 10, 3. 10 para 13, 3. E aqui, como é que fica aqui? Ele subiu aqui de 3 em 3. O próximo número aqui em cima é qual? Qual o número aqui? 4, 7, 10, 13? Não, 13 já foi. 16. Muito bem, Milena. 16. Aí aqui, como é que ele faz? Ele faz aqui assim, ó. 3 mais 4, 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 10, 24. 24 mais 13, 37. 37 mais 16. Aí aqui está a resposta. Qual o próximo número da sequência? 53. Bora ver lá. Não, dá sequência aqui embaixo, tá certo? A gente tá somando assim. Bora ver lá. Pronto, aí a gente vê, né? Pronto, ele não tem aqui, né? Ele. Não, você não errou, não. Você não errou, não, tá certo? O número seria esse mesmo. Só que ele não tem nas alternativas. Ele não tem nas alternativas o número 53, né? A gente vê que nas alternativas ele tem esses números.
E a resposta seria B. Mas caberia recurso, tá certo? Então, se as pessoas erraram, não colocaram 52, elas podem abrir recurso, né? E questionar a questão, dizer que está errada, porque ela não apresenta o número certo. Que aí a gente fez as contas, a gente não fez as contas aqui direitinho, não foi? Saiu buscando padrão, colocando, aplicando tudinho. E aí, só que não tá entre as alternativas a questão. Seria uma questão a ser questionada, né? Se na hora as pessoas não responderam, eu acredito que na hora as pessoas respondem, né? Você vê o mais próximo e responde, mas pode ser que tenha gente que tenha colocado 54. Então, é uma questão, né? Que cabe recurso aí para ser anulada, né? Os pontos divididos. Mas vocês acertaram, certo? A Solange acertou, né? Ela colocou ali o número certo, certo? Então, vamos fazer mais uma. Antes que a aula termine, a Zoom feche de novo a aula, né? Essa daqui é adaptada de 2022. Então, veja só, ela colocou um nomezinho, vocês estão percebendo, né, como eles colocam as questões. Eles vão colocando um contexto, eles vão contando uma história, eles vão colocando termos, né, eles vão falando as coisas e tudo mais. Falam de estudos, de empresas, de aplicação de inteligência artificial, né, eles vão contando uma história. Mas aí eles pedem uma coisa, e aí a gente precisa focar para ir naquela coisa que eles querem, que eles estão pedindo. Vamos ver aqui, ó. Um projeto de gestão segue as seguintes etapas numeradas. Planejamento, aí ele vai dar um nome, ó. Planejamento, aí bota um. Execução, 3. Controle, 6. Avaliação, 10. Aí ele, qual a pergunta? Seguindo esse padrão, qual seria o número da próxima etapa? Ele não tá nem querendo saber de nome. Ele não tá, ele botou os nomes aí só para florear, né? Só para perfumar a questão dele. Mas o que ele quer saber é o número. Então a gente vai focar no número. Aí aqui de novo, ó. 3, 6, 10. Qual a diferença? 3. Bora fazer aqui de novo em cima? Bora fazer aqui de novo em cima? Ele vai, ó, de um. Poxa, eu escrevi tão em cima. Eu vou botar aqui, tá certo? Vê, ó. 1, 3, 6, 10. Aí ele vai aqui, ó, em cima. Vou botar em cima, tá certo? De um para 3, 2. De 3 para 6, 3. De 6 para 10, 4. De 10 para 5, não é isso? E aí, qual é a resposta? Aqui. Qual o X aqui? 15. Luan disse 15 aí. Quem mais? Valdemir, 15 também. Milena, 15. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, gente? Isso aqui, ó. O caminhozinho que ele faz para ver o padrão. Pronto, aí tá, bora ver aqui. Resposta, olha aí, 15, certo? Entenderam direitinho, né? Então, essa é uma sequência de números triangulares com incremento. As diferenças são mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5, formando a próxima diferença de mais 5,
que resulta em 10 mais 5 igual a 15, certo? E aí vocês entenderam e responderam direitinho. Mais uma. Leia o trecho a seguir sobre inovação tecnológica e desigualdades. Olha aí, ele vindo com os eixos temáticos, né? A aceleração da inovação tecnológica tem potencial de agravar, vê, tem potencial de agravar desigualdades existentes quando concentrada em regiões desenvolvidas, criando um ciclo onde áreas periféricas ficam cada vez mais obsoletas. Sem políticas públicas de redistribuição de conhecimento e acesso, a inovação pode perpetuar estruturas de exclusão em vez de combatê-las, né? Então a gente tem, ó, tem potencial quando, né? Aí é aquele dá uma dica, né? Ele dá uma informação sem políticas públicas, aí pode. Então, qual dedução está correta com base no texto? Esse daqui eu vou ter que mostrar a resposta, né? Porque ele vai colocar as premissas e aí a gente vai ter de ler tudo, né? Então, aí ele coloca: a inovação sempre elimina desigualdades sociais? Não, ele não falou sempre, né? Então, a gente já sabe que não é isso. Políticas públicas agravam a obsolescência tecnológica. Não, ele está afirmando, né, que faz, que agrava, que acontece. Então, isso também não. Aí aqui, regiões periféricas atraem mais capital tecnológico, né? Ele falou isso aqui em canto nenhum, né? Aí aqui, competitividade ignora questões de equidade. Isso daqui ele também não falou em lugar nenhum. Então, acho que ele falou foram A, B e C. Só que aqui ele colocou sem intervenções, a inovação pode perpetuar desigualdades. Tá entendendo? Então, essa é a resposta, né? Quando a gente vê sempre, a gente tem que sempre procurar isso. Quando ele afirma categoricamente e quando ele dá possibilidades. Porque quando ele fala pode, alguns, né? Essas coisas assim, a gente não pode dizer que é uma coisa que pode não ser. Tá certo? Entenderam essa? Aqui, ó, atenção, leia com cuidado para não inverter conclusões. O texto afirma que sem políticas, a inovação perpetua exclusão, não que políticas agravam, certo? Então, a gente pode ver essas questões desses termos que aparecem, certo? Então, olhe direitinho, veja a questão de pode, de alguns, de sempre, né? Também olhe isso, se o texto tem essas palavras, né? Sempre, pode, alguns. Se ele disser sempre, é porque é sempre, ponto, acabou, né? É daquele jeito. Se ele disser pode, é porque pode ser, pode não ser. Se ele falar alguns, é porque alguns sim, alguns não, né? Então tem essas dicas, né, que eles colocam. Certo? Então, entenderam esse? É, vamos passar aqui. Pronto, gente. Eu tinha previsto mais questões, mas não dá, o tempo não dá, não permite. Mas aqui é a revisão concluída, né, para a prova. Agora você tem essas questões de lógica, né, de raciocínio lógico, que você pode utilizar, né, esses conceitos. Você pode utilizar na sua prova do INAD, né, quantitativo, dedutivo, condicional, sequências e interpretação textual. A gente praticou também, né? A gente viu algumas coisas, algumas questões adaptadas. As adaptações ficam por conta daqueles parênteses, tá certo, pessoas? Nas provas não tem aqueles parênteses que eu botei, tipo, se P, então Q. Então, se aí tem a sentença, não tem de parênteses aqueles P, Q, R, não tem, né? Aquilo foi uma adaptação que eu fiz para ficar mais fácil de compreensão de vocês. E aqui é a tarefinha de casa para vocês, que é acessar o site do INEP e revisar as provas antigas, né? As provas de outros
ENADES, né? Especialmente em 2013, 16, 19 e 22. Eu anotar tudo, certo? E a gente não, acho que não vai conseguir discutir uma próxima sessão, tá certo? Mas aí procurem os professores de vocês, né? E tudo mais. E podem me procurar também, perguntem à coordenadora de vocês como me achar. Eu sou professora também da instituição, né? E aí vai dar tudo certo. Eu não dou aula particular, não, certo? Então lembre-se, tá certo? Avalie as coisas, pense de forma crítica, organizem tudo, risquem a prova de vocês e vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada também, pessoas, por participarem, tá bom? E sucesso aí para vocês na jornada de final de curso e na vida profissional de vocês. Tá certo? Então, me despeço de vocês. Boa noite e sucesso aí na vida de vocês. Tá certo? Tchau, tchau.